Então, não sei por que minha vida não tem progresso, não sei por que eu estou vivendo essa situação. O Senhor está mostrando, eu estou cego, você está mentindo para você mesmo. E está mentindo para os outros, porque a minha vida tá perfeita. Eu não sei onde está o erro. Então, o Senhor está nos dando discernimento. A palavra diz o quê? Não se enganem e não se deixem enganar. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida e Ele guardou o melhor para o final. Amém, pessoal? Graças a Deus. Fale comigo, por favor. A bacia de lavar de Deus. A bacia de lavar de Deus. Há situações na nossa vida, pessoal, que elas nos servem como bacias de lavar. Ou seja, é uma maneira de Deus nos tratar. É uma maneira de Deus nos lavar, nos purificar. Então nós vemos na palavra de Deus situações que eram bacias de lavar. Havia inimigos dos israelitas que eram bacias de lavar. Inimigos difíceis. Os filisteus, por exemplo, eram uma bacia de lavar dos israelitas. Era um povo difícil, complicado, que estava sempre lá atormentando. A gente vê, por exemplo, Saul foi uma bacia de lavar para o Davi. Labão foi uma bacia de lavar para o próprio Jacó. Então tem situações que elas vêm para nos refinar, para nos levar para a luz, para nos fazer aproximar mais do Senhor. E eu quero ler para você aqui uma passagem que está em Isaías 50, versículo 10, que diz assim: Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos, algo que vem da própria pessoa, fornece a si mesmo tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Ou seja, nós vemos aqui, vocês não querem seguir a palavra, vocês não querem receber a luz da palavra de Deus, vocês querem seguir os seus próprios caminhos, então vocês se deitarão atormentados. O que o Senhor está falando? Que há situações na nossa vida que a gente vai lá e pega com as próprias mãos. Por quê? Porque a gente quer acender as nossas próprias tochas. A gente não quer seguir uma linha, eu quero fazer do meu jeito, eu quero acender a minha própria luz. Eu quero fazer do meu jeito. E é onde nós nos colocamos em problemas, onde nós pegamos os problemas com as nossas mãos. E aí o que acontece? Vocês se deitarão atormentados, aí vem aquela angústia, vem aquela aflição. Por quê? Porque quanto mais distante da direção de Deus, o que acontece, pessoal? Fala, mais longe da luz. Quanto mais distante da direção que Deus me dá, mais direção da luz. Então eu estou pegando luz, fazendo uma luz, uma tocha, do meu próprio jeito. Aqui em 1 João 1 diz assim, 1 João 1:5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Então, olha só. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, se eu digo que eu tenho Deus na minha vida, mas andamos nas trevas, como assim? Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros. Então, se eu estou na luz, olha, não tem espaço para divisão. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não tem prazer no pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Olha, se eu não tenho erro, então o erro está em Deus? Não, eu estou fazendo de Deus um mentiroso? E a sua palavra não está em nós. Olha a palavra clara. Se eu afirmo que no erro não está em mim, não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então o erro está em Deus, porque eu não fiz nada. E a sua palavra não está em nós. Então, se eu não creio na palavra, se eu não confesso, se eu não me alinho, se eu continuo com divisões, porque se eu estou em Deus, eu tenho comunhão com os outros, uns com os outros. Então veja que é muito fácil. Muitas vezes a gente está numa situação de a gente está se enganando, achando, a gente se engana. Eu acho que eu estou na luz. Eu acho que eu estou vivendo da forma correta, mas eu estou nas trevas. Por quê? Porque se eu carrego sentimentos, se eu tenho atitudes que eu sei que estão erradas, mas eu me convenço que eu faço, que eu ajo dessa maneira, que eu trato as pessoas dessa forma, porque eu tenho um bom motivo. Então eu estou acendendo as minhas próprias tochas, eu estou fazendo, a palavra, e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus não está em mim. Porque eu me convenço, eu carrego sentimentos, eu carrego mágoas, eu carrego passado, e eu me convenço que está tudo bem, eu afirmo que eu não tenho pecado. Então muitos se convencem de coisas. Por quê? Porque ela acredita, ela passa por cima da própria consciência. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente acredita em mentiras num nível tão elevado que nós passamos por cima da nossa consciência. A gente pode se convencer, não, eu faço o que eu faço, eu ajo como eu ajo, eu sou o que eu sou, porque eu tenho um bom motivo para isso. Eu tenho boas justificativas para fazer o que eu faço. Por exemplo, o Paulo. O Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele era um perseguidor da igreja. Ele prendia, ele judiava, ele matava, ele consentia com a execução de cristãos. Mas na cabeça dele, estava tudo muito perfeito, estava tudo muito certo. Não, a minha vida está certa. O que eu estou fazendo aqui, está totalmente alinhado com Deus. Ora, esse povo aqui não é de Deus, esse povo aqui não tá, eles estão errados. Então, Paulo, ele era um cego, tanto que quando ele voltou a enxergar, é como se escamas caíssem dos olhos dele. Porque ele estava cego, mas ele acreditava piamente que aquilo que ele estava fazendo era correto. Então, às vezes a gente julga pessoas, fala de pessoas, pesamos a vida de pessoas, mas a gente tem um bom motivo. A gente se baseia em mentiras, em boas justificativas. E são mentiras. Então, eu peso, eu ataco, eu critico, mas eu digo, não, eu tenho comunhão com Deus. Não, eu ando na luz, a minha vida está certa. Mas não, eu estou andando com base em outra coisa, em outra tocha, com outro fogo, outra luz. Mas o Senhor fala, se eu confessar os meus erros, se eu me ajustar àquilo que precisa ser ajustado, aí sim eu vou ter comunhão com Deus, porque eu estou tendo comunhão com os meus irmãos, comunhão com a minha família. Porque, como diz na palavra, né? Como é que eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, mas eu odeio meu irmão quem eu vejo? Então, um sinal exatamente disso, de comunhão com Deus, é a comunhão na família, a comunhão entre os irmãos. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai.
Foi Jesus que falou isso. Olha, se eu não tivesse feito nenhum milagre aqui para esse povo, eles não seriam culpados disso. Mas olha, eles viram e mesmo assim, eles me odiaram e odiaram o meu Pai. Então, o Senhor está falando, o Senhor ele vai nos julgar com base na nossa, fala comigo, consciência. Então, se eu não tivesse entendimento de nada, eu teria um tipo de consequência. É igual uma criança. Eu não vou julgar uma criança, vou corrigir uma criança se eu não ensinei o que ela tinha que fazer. Mas como eu sei o que eu devo fazer e como eu sei o que eu não devo fazer, agora a palavra me tira essa escusa. Agora eu tenho responsabilidade. E os piores que sofrem com essas coisas são os orgulhosos. Porque os orgulhosos, eles acreditam nessas mentiras e eles estão numa condição que eles se sentem justificados com a sua própria consciência. Ele tem um argumento, porque ele é orgulhoso. Ele está em trevas e ele não enxerga que ele está nas trevas. É o povo aqui, ó. O Jesus estava ali mostrando, pregando, falando do reino, né? E ele era odiado, ele era atacado, falavam que ele era possuído por demônios, falavam que ele estava mentindo. Ou seja, tiveram as oportunidades, mas eles escolheram outro caminho. Então muitos têm recebido a palavra, têm recebido direções, mas têm escolhido outro caminho. Por conta de orgulho. Não, eu não faço assim, eu sei que está errado, mas eu não faço porque o outro é assim, não faço porque eu estou sentindo isso, então eu não estou pronta ainda para isso, então eu estou nas trevas ainda. João 7,11. Na festa dos judeus, o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele, há muitas conversas, olha a fofoca aqui, ó. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por meio dos judeus. Veja que todo mundo tem oportunidades. Então, no mesmo lugar onde haviam aqueles que estavam aprendendo, que estavam querendo, que estavam com fome, com sede de mudança, ao mesmo tempo também do lado tinha aquela turma que estava lá só para falar mal, só para criticar. Então é a mesma coisa. Enquanto na igreja tem aqueles que têm fome de Deus, que está buscando crescimento, mas tem aqueles também que acham que o culto está demorando, que a palavra é somente para o outro, é para o marido, é para a esposa, nunca é para ele. Aí a pessoa faz o quê? Ela sai da mesma maneira que ela entrou. Não muda nada. Então alguns aproveitam situações simplesmente para ficar com esses boatos aqui, ó, perdendo tempo. Ao invés de aproveitar as oportunidades, está aqui, ó, não, ele está enganando o povo. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram, fala comigo, admirados. E perguntaram, como este homem, olha, ficaram admirados. Olha o detalhe, ficaram admirados. Mas aí eles perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução, tanta sabedoria, sem ter estudado? Olha só. Alguns pegam a mensagem, alguns pegam a essência, nossa, olha que sabedoria. Olha, essa palavra falou comigo, o Senhor está falando comigo, a palavra está falando comigo. E outros só se pegam em bobagens, só em enganos. Ah, ele não estudou, eu não concordo com isso não se aplica na minha vida, na minha situação é diferente, você não sabe o que eu estou passando, eu não gosto do jeito do fulano, eu não gosto do jeito do cicrano. Ao invés de pegar a palavra, pegar a essência, a mensagem, a pessoa só perde vida. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E se alguém, olha só essa palavra que forte, fala decidir, tudo é uma decisão.
Tudo na nossa vida é uma decisão. Mas se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá. Se você quiser entender como que veio tanta sabedoria, tanta instrução, você está tão admirado assim, Jesus estava falando para essas pessoas. Vocês estão muito admirados, né? Vocês ficaram chocados, né, com a sabedoria. Mas a sabedoria não é minha. A sabedoria é do Pai. Então, se eu decidir, se vocês decidirem, Jesus estava falando, se vocês decidirem obedecer, fazer a vontade de Deus, vocês vão falar do mesmo jeito que eu, vocês vão ter a mesma sabedoria que eu, vocês vão ter a mesma profundidade do que eu. Vocês descobrirão se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Olha só, lembra da palavra que a gente falou? Que ninguém nunca conseguiu cumprir com as 613 leis e os 10 mandamentos? Jesus estava lembrando isso, ó. Moisés deu a lei para vocês, vocês não gostam de regras? Moisés deu a lei para vocês e vocês não conseguem cumprir. Nenhum de vocês obedece. Por que vocês procuram matar-me? Vocês acham que eu errei? Vocês não cumprem a regra também. Você está endemoniado. Aí já começa a baixaria, né? Quando a pessoa ela não tem argumentos, ela já vai para a baixaria. Não tem o que falar, você está endemoniado. Respondeu a multidão: quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, começou lá em Abraão, vocês circuncidam no sábado. Ora, olha só, Jesus, olha como ele era sempre muito claro. Ele tirava os argumentos deles, que eles eram cegos. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, porque a lei dizia, no 8º dia, independente da situação, o menino tem que ser circuncidado, 8º dia. Por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Veja como que nós nos apegamos a coisas sem sentido. Olha só, as pessoas se enchem de mágoa, as pessoas se enchem de orgulho, as pessoas se enchem de misérias, mas elas se esquecem da outra parte. Esquece da semeadura e da colheita, se esquece do tempo que não volta, do tempo perdido. Então eles estavam querendo matar Jesus porque ele curou um homem, o senhor do tanque de Betesda, que estava há 38 anos preso naquela condição. Mas era sábado. Sábado é o Shabá. Sábado você não pode fazer nada. Mas aí Jesus mostrou, tinha 2 leis aqui, uma lei que contradizia a outra. Uma lei que confrontava a outra. Então no Shabá você não pode fazer nada. Tanto que os judeus ortodoxos eles não usam nem papel higiênico. Eles no dia anterior eles separam os filetinhos lá para não puxar e ter que cortar. É uma escravidão aquilo lá. Mas foi no sábado. Mas se for para circuncidar um menino, não tem problema, não quebra a lei. Então Jesus mostrou a contradição. Para circuncidar o menino, não quebra a lei. Mas para curar uma pessoa no sábado, você quebra a lei, vocês querem me matar porque quebrei a lei de Moisés? Então veja, são cegos. Muitas vezes nós estamos desse jeitinho. A gente sabe a palavra, a gente sabe que está errado, mas a gente guarda orgulho, guarda mágoa, mas esquece dos outros princípios. Então aqui Jesus mostrou para eles, deu a luz para eles. Vocês estão nas trevas, vocês não entendem do que vocês estão falando. São cegos.
são mente fechada. E Jesus, ele nos ensina a ser livres. Jesus nos dá liberdade. Jesus não se apegava, não pode comer isso. Jesus consagrou, diz que todos os alimentos são puros. Ele falou que o problema é o que sai, não é o que entra. Jesus não se pegava em certos dogmas, em certos costumes. Eles perguntavam, você não lava as mãos? Foi o que ele falou, não, o problema não é o que você está botando para dentro, é o que você está botando para fora. Porque o que você bota para dentro, daqui a pouco vai para o esgoto. Mas o que você bota para fora tem poder. É um problema. Então ele não se pegava, lavou ou não lavou? Fez isso no sábado ou não? Curou no sábado? Não, ele curou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo também, todos os dias. Não, porque agora eu não posso fazer isso. Não, ele nos dá praticidade, ele nos mostra praticidade, ele nos ajuda a focar naquilo que realmente importa. A gente lembra de Pedro, por exemplo, lá em Atos, quando o Senhor deu aquela visão para ele do lençol com os animais, ele falou assim, não, Senhor, não posso comer isso, porque isso é impuro. Então Pedro, por exemplo, era uma pessoa que, por mais que ele estava muito transformado, ele ainda carregava uns resquícios que Deus queria tirar dele. Pedro, não diga que é impuro que eu purifiquei, para que ele pudesse pregar para gentios, né? Pudesse ajudar lá outras pessoas que não eram judias. Então o Senhor nos mostra, em Deus não há trevas, então não tem essa mente fechada, se pegando em bobagens. Mas à medida que eu me afasto do Senhor, que a gente falou agora há pouco, eu vou acendendo as minhas próprias tochas, eu vou fazendo o meu próprio fogo. Então, se eu me afasto da palavra, eu vou fazendo e me convencendo de mentiras, eu vou fazendo concessões para mim mesmo. Eu vou convencer, Deus me entende, Deus sabe do que eu estou passando. E é onde a pessoa deixa de dizimar porque ela diz que ela teve imprevisto, ela deixa de ir na igreja porque ela está chateada com alguma pessoa, ela começa a ter amizades, conversas, atitudes com pessoas no trabalho que ela não deveria ter. Começa a assistir coisas que não são para ela, começa a mexer com coisas que ela sabe que ela não deveria, que isso vai atrapalhar a santidade dela, vai atrapalhar o casamento dela, mas ela se convence. Não, eu não estou fazendo nada, eu não estou bem aqui com o meu marido, com a minha esposa, então, a pessoa se convence de mentiras. E olha aqui, em Malaquias 1, eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Então, se eu sou o pai, cadê a honra para isso? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Vocês dizem que eu sou o Deus de vocês, por que vocês não me temem então? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, se são vocês que desprezam o meu nome, são os pastores, são os crentes que desprezavam o nome do Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Coloca ali na mensagem, por favor. Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou o seu patrão, cadê o respeito? O Senhor dos exércitos de anjos está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? Olha só, com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferecem. E vocês perguntam, o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Olha só, pessoal, quando vocês dizem, o altar do eterno já não tem importância.
Olha só, cada um traga para sua consciência. O culto ao eterno não é prioridade. Vamos juntos. O altar do eterno. O altar do eterno já não tem importância. O culto ao eterno não é prioridade. Isso é desonroso. Isso é desonroso. Eu vou lá e falo, não, buscar a Deus, ir na igreja, orar, fazer a minha parte. Isso daí que não é prioridade. Isso é desonroso. Quando vocês oferecem animais imprestáveis, né, você pode fazer melhor, não, mas é igual a gente antigamente via bastante isso, né? Às vezes a pessoa tinha aquela notinha mais sem vergonha, mais amassadinha, toda riscada, com fita tal. Esse daqui eu vou dar de oferta na igreja. Eu lembro de ver aquelas notinhas de R$1, toda destruída, né? Essa daqui vai para a igreja. Essa é da oferta. Dá o pior do tempo, o pior da vida, o pior de tudo. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para sacrificar no culto, animais que estão tentando se livrar, animal cego, doente, manco, bichado, com problema, aleijados, isso não é desonroso? O senhor pergunta, você ofereceria isso ao seu governador? Ao seu patrão? A uma pessoa importante, que você ia dar lá uma oferta qualquer, um animal cego, doente, com inflamação, todo estragado, todo torto, você ia fazer isso com uma pessoa? Não, é para Deus tudo bem. Para Deus tudo bem, Deus entende, né? É isso que o senhor está falando, da prioridade. Aí a pessoa se coloca em bacias de lavar, ela se coloca em problemas e ela fala desse jeito aqui, ó. Como assim, Senhor? Como a gente desonra? Como é que a gente erra? Como assim? É exatamente isso, ó. Não é prioridade. A pessoa faz tudo de qualquer jeito, trata o cônjuge de qualquer jeito, não dá atenção aos filhos como tem que dar, e pergunta, qual é o problema, Senhor, da minha vida? Onde está o meu erro? Onde foi que eu errei? Eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou fazendo o básico. Então eu tenho filhos, por exemplo, mas eu não estou acompanhando esses filhos. O que vai acontecer? Vai estourar na minha cara. O filho está assistindo coisa e ninguém está acompanhando. O filho está com amizades erradas e ninguém está acompanhando. O filho começa a falar palavras estranhas, palavrões, e ninguém está acompanhando, ninguém está olhando. Quantas vezes que a gente já falou, pessoal? As crianças, especialmente, precisam ser ensinadas com menos telas e mais Bíblia. Tem criança que não lê direito, não fala direito, não se relaciona direito. Por quê? Porque não tem relacionamento. É só tela, é TV, é distração. A alimentação não é adequada. Não está acompanhando. Eu quero praticidade. Tira da minha frente, me dá paz, me dá sossego. Não. Tó, vai, pega isso, vai, faz isso, vai para lá, vai brincar, vai fazer isso. Não para, não senta, não ensina, não conversa, não ensina os modos à mesa. Ó, meu filho, você vai comer direito, tá? Você não é mais um bebezinho, você vai aprender a usar o garfo, usar a faca, você não vai ficar mais comendo colher desse jeito, né? Igual um bebezinho, não, você vai ser ensinado. Na etiqueta, senta direito, come corretamente, ó, isso daqui não, ó, isso daqui sim, vou ensinar hábitos saudáveis para a vida. Sai dessa TV, vai para a rua, vai para brincar, vai fazer alguma coisa, vai ler a Bíblia, vai ensinar. Ah, ele não lê ainda, mas então eu vou ler para você, vou te ensinar, eu vou mostrar o valor daquilo que tem valor. Vamos orar juntos. Está oprimido, tá difícil, tá respondendo, está mentindo, meu Deus, onde foi que eu errei? Acabamos de ler. Você faz o pior, entrega o animal cego, doente, aleijado, faz de qualquer jeito, e depois reclama, onde te desonramos, Senhor? O que fizemos de errado, Senhor? É aquilo que a bispa já falou. Numa alimentação, você tem que descascar mais e desembalar menos, ou seja, você tem que ter coisas naturais, descascar os legumes, e não ficar abrindo saquinho o tempo todo.
Tudo tem que ter o tempo certo das coisas, porque lá na frente, hoje, pode não ver problema nenhum. Mas daqui a 20 anos, 30 anos, vai estar obeso, vai estar doente, pode estar diabético. Olha só, olhar aqui como é que são os americanos. Porque brasileiro e latino ainda, boa parte ainda mantém os hábitos deles, né, dos países deles, que a gente costuma ser mais saudável. Mas quem é americano mesmo, você vê que estão tudo entrevado, tudo estranho, tudo torto, tudo doente, com a pele cheia de inflamação, você vê que tudo está inflamado ali. Porque são décadas de litros e litros de refrigerante, litros e litros de conservantes, e de gordura, e de hambúrguer, e de tudo. Então hoje está tudo certo, parece. Mas daqui a pouco não tem saúde. Daqui a pouco está ensinando os netos a reproduzir esse mesmo padrão. E vai perpetuando, daqui a pouco tem crianças que estão com aspecto feio, magrinhas, ou muito obesas, ou porque não tem massa magra, porque não come a comida adequada, ou está muito obesa, tá aí, cria doença, não consegue comer direito, dá trabalho, aí fica aquela coisa seletiva, e cresce desse jeito. Então a bispa fala muito disso. Ganha menos, mas investe nos seus filhos. O filho é a prioridade. Trabalha menos, mas dá mais tempo para ele. Sai das telas, vai para a Bíblia. Leva para a igreja. Ora junto. Tenha momentos lá de conversa. De estar lá sentado, olhando só para ele, dando atenção só para ele. Não, eu estou correndo, preciso disso. Não, você precisa investir na coisa certa. Então ganha menos e gasta mais tempo, investe mais tempo na coisa certa, na prioridade. Por quê? Porque se eu não lido com a situação, eu não acompanho, eu não estou atento ao que o meu filho está fazendo, por exemplo, eu não estou seguindo a palavra. Eu estou vivendo de qualquer jeito. É o que a gente falou agora, leu agora na versão a mensagem. Se der eu vou na igreja. O culto ao Senhor não é prioridade, a gente acabou de ler. Se der eu vou para a igreja. Se sobrar, eu pago o dízimo. Se o meu cônjuge agir diferente, eu também ajo diferente. Se alguma coisa for ficar favorável, eu também ajo da maneira certa. Essa é a maneira de ímpio viver, não de justo. Malaquias 2,13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Ou seja, o ímpio parece que está tudo bem com ele, né? Só a minha vida que está uma porcaria, né? Está cansando o Senhor, está cansando. A gente sabe que é um lugar escorregadio, sabe que mostra o que quer mostrar, sabe que não é desse jeito, mas a pessoa está aqui cansando Deus com reclamação, com coisas, né? E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Por que minha vida está assim? Se Deus é justo, por que minha vida está assim? Por que as coisas não estão andando assim, não estão fluindo assim? Então, o Senhor está falando. Está faltando fidelidade, está faltando prioridade, está faltando honrar os compromissos. Então a pessoa chora e clama, mas ela não faz o que ela tem que fazer. Então não adianta.
A pessoa está desonrando a Deus, a pessoa está desonrando a palavra, está desonrando o marido, está desonrando a esposa, está desrespeitando o casamento, está agindo com imaturidade ainda. Então o Senhor está falando, ó, não adianta, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, mas não faz o que tem que fazer. Então o Senhor está trazendo aqui, pessoal, uma clareza, uma luz para nós. Malaquias 3:7, olha só. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Então aqui, ó, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, ninguém errou. Então a minha vida está assim porque Deus deve ser injusto mesmo. É isso aqui, ó. Você vê que Malaquias foi... O Senhor foi dando para ele, ó, o povo vai falar isso, ó, o povo vai pensar assim, o povo vai te perguntar assim, como que isso, por que assim? Espera aí, ó, a resposta está aqui, ó. A resposta aqui, ó, vocês fazem de qualquer jeito, vocês levam a vida com Deus de qualquer jeito, vocês querem viver do jeito de vocês, quer todas as bênçãos, mas sem nenhum compromisso. Então não sei por que minha vida não tem progresso, não sei por que eu estou vivendo essa situação. O Senhor está mostrando, eu estou cego, você está mentindo para você mesmo, e está mentindo para os outros, porque ó, a minha vida tá perfeita, eu não sei onde está o erro. Então o Senhor está nos dando, ó, discernimento. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, é ter uma obsessão. Obsessão por achar que está certo. A gente bate firme, ó, a gente fixa numa ideia e mantém. Obsessão é um engano próprio. A pessoa está se enganando. Então, a pessoa que ela acredita nas mentiras, né? Que ela está certa e que não entende por quê, mas ela está no erro. Então, o que o Senhor nos ensina? Que é o jeito inteligente. Se eu sei que eu errei e eu não corrijo, eu sei que eu errei, mas eu não corrijo. Eu sei que eu deveria ter feito diferente, mas eu não reparo. Eu estou trazendo pecado, estou trazendo maldição para a minha vida. Então o Senhor está nos mostrando o óbvio, ó, onde eu errei, qual é o meu erro? Eu vou corrigir. Mas o erro de muitas pessoas é o maldito orgulho. Eu não vou fazer, pronto. Não vou me submeter. Esse é o engano próprio. A pessoa se convence. A palavra diz o quê? Não se enganem e não se deixem enganar. A gente já ouviu tantas histórias, você também já deve ter ouvido histórias, que às vezes a pessoa desviava dinheiro com a desculpa que Deus estava tirando do ímpio para trazer para o justo. Tem de tudo. Tem gente que entra em pecados sexuais, por exemplo, imoralidade sexual, quebrando aliança, porque Deus quer que ela seja feliz. As pessoas se convencem do que elas quiserem se convencer. Tem gente que aceita doença e derrota porque ela acredita que deve ser a vontade de Deus. Então, ela acreditou naquilo, aquilo para ela é verdade, então ela não vai lutar. Então, o Senhor está falando, não acenda mais as próprias tochas, não acenda mais a sua própria luz, a sua própria lanterna. Tem que ser a lanterna da palavra, a luz da palavra. Fique próximo à luz da palavra. Que a gente não fique mais insistindo numa visão de que está certo, mas que na verdade eu estou desalinhado. Que aí eu estou trazendo para a minha vida essa bacia de lavar, estou tendo que ser lavado, sendo purificado, né, tratado, porque eu estou longe da luz, e a luz é a palavra. Olha quantos exemplos aqui, ó, só aqui na parte aqui de Malaquias 1, 2 e 3, quantas coisas que o povo estava vivendo, fazendo, ignorando e ainda achando ruim, achando que Deus era injusto. Mas entregava o pior para Deus,
era infiel com a esposa, fazia tudo de qualquer jeito, e aí reclama dos resultados. Não ora com a família, não busca Deus, não faz um jejum, não faz uma oração direito, não lê um capítulo da Bíblia, entrega só o que dá, vem quando dá, busca quando quer, e não entende por que a vida não está caminhando? Então o Senhor está nos dando aqui, a linha, esse jeito, esse modo de viver, não vai te levar ao resultado que você diz que quer. Então a gente precisa se alinhar ao que o Senhor está falando para nós. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos por um momento. E ore ao Senhor neste momento. Chega de engano, chega do auto-engano. Chega de acreditar em mentiras. Chega de jogar coisas, muitas vezes, na cara dos outros. Não tem aquelas pessoas que adoram jogar na cara? Justificando, eu faço assim porque você merece, porque é a verdade. Não é isso que o Senhor nos ensina. Peça ajuda ao Senhor, ore a Ele agora. Fala com Ele, diga, Senhor, me ajuda a ter clareza. Me ajuda a ter a visão, meu Pai, o discernimento que eu preciso. Tome essa decisão. Eu vou colocar por terra esse maldito orgulho. Eu não vou mais viver dessa maneira, ainda acreditando em mentiras, acendendo a minha própria tocha. Acendendo o meu próprio fogo, a minha própria luz. Não, a luz é uma só. Jesus nos mostra isso. Se vocês me ouvissem, se vocês dessem ouvido ao que eu estou falando, vocês entenderiam se o que eu estou falando é meu ou é do alto, é do Pai, ou é de Deus. Mas a pessoa está tão cabeça dura, tão fechada, não, porque é sábado, não, porque ele não estudou, não, porque ele não foi na faculdade, não. Mas ele se esquece da mensagem, se esquece da essência, se esquece do que realmente importa. Se eu quero realmente uma vida abençoada, por que eu estou carregando mágoa? Por que eu estou carregando rancor? Por que eu não solto essas desgraças de uma vez por todas e trabalho pela paz? E vou buscar de fato a felicidade. A felicidade é em Jesus. E se eu digo que eu tenho comunhão com o Senhor, mas eu tenho uma barreira com o meu irmão, eu não tenho comunhão com Deus, coisa nenhuma. Mas se eu tenho comunhão com o meu irmão, com o meu marido, com a esposa, com o filho, então aí sim eu posso falar que eu tenho comunhão com Deus. Veja como o Senhor ele é tão simples, Ele nos explica de uma forma tão clara, para a gente parar de talvez carregar esses dogmas, essas mentiras. Não, porque Deus me entende. Não, Deus não entende. Não, mas do meu jeito, não tem o seu jeito. Tem um jeito que funciona, o resto vai dar errado. Todas as outras opções, elas são de autodestruição. Só tem um caminho, só tem um jeito, só tem uma maneira de ser feliz de verdade. É alinhado a Deus. Então peça ajuda ao Senhor, fale com Ele agora, peça discernimento, peça para Ele colocar a luz, te ajudar a enxergar as coisas. Fala com Ele. Em nome de Jesus, seja livre do passado, seja livre das mágoas, seja livre daquelas situações que de tempos em tempos, talvez você relembre e você fique remoendo e você fale sobre isso. Não, se liberta disso em nome de Jesus. Se liberta dessas velharias que só tem amarrado, tem colocado muitas pessoas num lugar baixo ainda.
Coloca por terra todo esse mal, todo esse orgulho. Em nome de Jesus, repreenda em nome de Jesus da sua vida. Repreenda tudo que estava cegando você. Senhor, me ajuda a ver. Senhor, me ajuda a enxergar. Meu Pai, me ajuda a enxergar, me ajuda a enxergar. Senhor, me ajuda a ver. Onde está, Senhor? Onde está o erro? Onde estão os erros, Senhor? Me ajuda, meu Pai. Quebra essa mente dura, meu Pai. Me tira as escamas dos meus olhos, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, Senhor. Eu repreendo toda a cegueira, todo bloqueio da minha mente, todo bloqueio que me impede de enxergar as coisas com clareza, que ainda me deixa envolvido com emoções, que me deixa envolvido ainda com mentiras, com o passado. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus, nós repreendemos toda cegueira, toda escama, todo véu, Senhor, que nos impede de enxergar, Senhor, onde temos errado, o que temos que fazer, meu Pai, para que tenhamos a bênção, o favor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Pai, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, meu Deus. Peça ajuda ao Senhor, peça uma transformação interna. Meu Deus, me ajuda, Senhor, muda o meu interior, muda a minha mente, Senhor, muda o meu caráter, Senhor, que o meu caráter seja parecido com o do Senhor, meu Pai, que a minha mente, Senhor, sua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, mas eu sei, meu Pai, que a minha mente não parece com a sua, e a minha mente continua parecida com o velho eu, Senhor. A minha mente continua presa a velhas situações, meu Pai. Eu não quero mais, eu quero que a minha mente seja parecida com a sua, aquela mente prática, aquela mente focada, Senhor, aquela mente que não se pegava em idiotices, em bobagens. Não, eu quero uma mente simples, uma mente focada no Senhor, no crescimento, nas vitórias, nos projetos altos, Senhor. Eu quero uma vida assim, Senhor. Transforma a minha mente, Senhor. Eu declaro uma mente transformada, meu Pai. Eu declaro um caráter transformado, Senhor. Peça visão ao Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá visão. Me ajuda a lidar no casamento, meu Pai. Me ajuda a lidar com meu filho. Me ajuda a lidar com essas situações. Apresente ao Senhor as suas situações, apresente ao Senhor, meu Deus, me dá visão, me dá discernimento para lidar com a esposa, com o marido, com o filho, Senhor, com mim mesmo, comigo mesmo, Senhor, me dá visão, Senhor, me ajuda a lidar comigo mesmo, para tirar toda a cegueira, todo o orgulho, meu Pai. Eu quero ter a mente do Senhor, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter uma mente de paz, uma mente renovada. Eu não quero mais ficar carregando pesos desnecessários, meu Pai. Eu não quero ficar carregando mágoas, orgulho, meu Deus, maldições, carregando tragédias, meu Pai, jogando na cara das pessoas, relembrando situações velhas, meu Pai. Me ajuda a curar, Senhor, me ajuda a curar o coração, me ajuda a curar o meu interior, meu Pai. Ajuda, Senhor, a ver, ajuda, meu Pai. Eu quero ver a luz, eu quero estar alinhado à luz, meu Pai. Eu quero estar alinhado no Senhor, meu Pai. Eu quero, Senhor, ter e conhecer a verdadeira vida, Senhor, porque somente quem está no Senhor, somente quem está na luz do Senhor é que tem vida, que tem a vida verdadeira, Senhor, que tem um casamento abençoado, que tem filhos abençoados, porque eu estou na luz, meu Pai. Eu estou com a palavra, eu estou sendo guiado pela verdade, pela sua palavra, Senhor, não mais pelas mentiras, pelo orgulho, Senhor, pelo rancor, carregando coisas erradas, meu Pai, e não entendendo por que a minha vida não vai, por que eu estou travado, por que as situações não estão caminhando. É claro, a resposta está em mim, não está em Deus. O Senhor está falando aqui, ó, vocês fazem de qualquer jeito, vocês entregam qualquer coisa, vocês estão envolvidos com tantas coisas, menos com o principal. Então me ajuda, Senhor, me ajuda a enxergar. Eu quero te agradar, meu Pai. Eu vou quebrar as barreiras, eu vou quebrar as maldições, eu vou quebrar os velhos padrões, Senhor. Eu não vou mais ficar segurando ofensa, eu vou ser livre, eu vou ser leve. Eu quero a paz, meu Pai, eu quero viver em paz, Senhor, em paz com o Senhor, em paz com as pessoas. Eu não quero mais carregar, Senhor,
esse peso, meu Pai, essa angústia, essa aflição, não cabe, Senhor. Uma pessoa que ama o Senhor, não cabe isso. Como é que eu digo que eu tenho comunhão com o Senhor, mas eu não tenho comunhão com o meu cônjuge, não tenho comunhão com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus amigos, não tenho comunhão. Eu tenho problema com todo mundo, mas eu digo que eu tenho Deus? Não, a palavra aqui a gente leu junto. Mas se eu tenho comunhão com os meus irmãos, aí eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus. A palavra a gente leu junto aqui, pessoal, é só a gente olhar e ver o que está batendo, o que não está batendo, o que eu estou alinhado, o que eu estou desalinhado. A palavra está mostrando. Não dá para eu dizer, Senhor, eu te amo, mas eu estou com raiva, não olha na minha cara, não fala comigo. Não, está errado. Como é que eu estou aceitando um padrão assim? Nos ajuda a enxergar, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós venhamos a ver, Senhor, a ver onde está o engano. Nos ajuda, meu Pai. Ajuda, meu Pai, coloca a luz nas nossas trevas, meu Pai. Nós queremos estar na luz. Nós queremos fazer a sua vontade. Coloca a luz, Senhor. Coloca a luz, Senhor. Coloca a luz, Senhor. Coloque luz nas minhas trevas. Coloca, Senhor, coloca. Nas minhas trevas. Ajuda a enxergar, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que ninguém saia da mesma forma, Senhor. Que ninguém continue aceitando viver nas trevas, meu Pai. Vivendo nas trevas, vivendo no engano, vivendo nas mentiras, meu Pai. Nas mentiras das emoções, nas mentiras, meu Pai, da autojustificação. Liberta-nos, meu Pai, nos liberta em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradar, meu Pai, não quero mais agradar o diabo, eu não quero mais agradar a minha carne, Senhor, eu não quero mais desagradar o Senhor, eu quero agradar o Senhor e desagradar o diabo, desagradar a minha carne, Senhor, mas eu quero fazer a sua vontade. Eu quero fazer a sua vontade, porque se eu não faço a sua, eu vou fazer do diabo. É claro isso, meu Deus, é óbvio isso. Não dá para eu não fazer a sua vontade e não agradar o diabo. Não tem outra opção. Dá visão a cada um de nós, meu Pai. Dá discernimento ao nosso povo em nome de Jesus. Eu peço que você estenda as mãos para a direção da sua família, da sua casa, a direção que você precisa de vitórias e de respostas, e que você abençoe aquele lugar, que você decida, Senhor, eu decido viver na bênção, viver em paz. Eu decido, meu Pai, plantar a paz. Eu decido plantar, meu Deus, a boa semente, Senhor, na vida das pessoas, Senhor. Eu abençoo aquela casa, eu abençoo aquele relacionamento, eu abençoo aqueles filhos, meu Pai. Eu abençoo aquele lugar, eu declaro uma casa de harmonia, eu declaro uma casa de vitórias, meu Pai. Eu declaro filhos abençoados, casamento abençoado, eu declaro frutos, meu Pai. Eu declaro vitórias, Senhor, eu declaro restauração, eu declaro poder, vida, alegria, Senhor, eu declaro prazer, meu Pai, prazer em estar lá, prazer em estar com aquelas pessoas, meu Pai, eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro uma casa de vitórias, meu Pai, um casamento vitorioso, filhos maravilhosos, perfeitos, saudáveis, cheios do Espírito Santo, meu Pai, porque a coisa mais importante que nós podemos deixar para um filho, Senhor, é a fé, é o temor do Senhor, meu Pai, e muitos estão tão envolvidos com tantas futilidades, Senhor, se esquecendo da vida, da salvação, da saúde, meu Pai, do intelecto, Senhor, dos relacionamentos. O que importa para o Senhor são pessoas, são relacionamentos, meu Pai. Então nos ajuda a ter a visão certa, o compromisso verdadeiro, Senhor, que não tem que ser outras coisas como o mundo vive, Senhor, mas o compromisso tem que ser com o Senhor e a nossa família, Senhor, e isso é prioridade, isso é fundamental, isso é importante de verdade. Eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro vitórias na vida do nosso povo, eu declaro poder, meu Pai, eu declaro graça, eu declaro uma casa de harmonia, de paz, eu declaro pessoas aqui, Senhor,
que carregam a paz do Senhor, que carregam a luz do Senhor, que vivem para agradar o Senhor, que vivem para fazer a sua vontade, que vivem, Senhor, com base na verdade. A verdade é uma só, meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a negar a nós mesmos, meu Pai, negar as nossas vontades para fazer a sua vontade. É isso que eu te peço, e desde já nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, amém e amém.